Olá, irmãos, amigos, povo abençoado de Deus. Eu sou o pastor Leno e este é mais um devocional na tenda do encontro para o nosso renovo e fortalecimento espiritual. Nós vamos meditar na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, versículo 7 e versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos os pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Meus irmãos, nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo fazendo menção da fala de Davi, o rei Davi, um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus, um homem como qualquer um outro, um homem falho. Davi, apesar de ser um homem temente a Deus, um homem que amava a lei de Deus, ele teve muitas quedas. Davi foi um homem que cometeu adultério, Davi foi um homem que cometeu homicídio. Ele simplesmente pecou de forma horrenda, mas diante de Deus, aquele que se arrepende, a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Davi foi este homem que experimentou do perdão de Deus. Ele desfrutou da graça, da misericórdia de Deus, porque ele se achegou a Deus, ele reconheceu o seu pecado, ele confessou o seu pecado diante do Senhor. E o Senhor nosso Deus, que é misericordioso, que é um Deus perdoador, estendeu a Davi o seu perdão. Por isso que ele declarou essa palavra: feliz a pessoa cuja transgressão é perdoada. Ah, meus irmãos, a pessoa que ainda não está desfrutando do perdão de Deus é uma pessoa que vive afastada de Deus, porque as nossas iniquidades, os nossos pecados é que faz separação entre nós e o nosso Deus. E essa pessoa ela vive em constante angústia, porque ela está sob condenação. Todos nós temos um dispositivo chamado de consciência. Nós temos uma consciência. E uma vez que nós não estamos desfrutando do perdão de Deus, essa consciência nos acusa. E esse é o lado, é o nosso ser, o nosso espírito, o nosso verdadeiro ser, porque nós somos um espírito e habitamos num corpo. Então, quando nós ainda não alcançamos o perdão de Deus, meus irmãos, o nosso espírito que veio de Deus, ele conhece, ele reconhece as nossas falhas e então vem aquela condenação, vem aquela angústia, vem aquela tristeza, vem o medo, vem o desespero, porque a pessoa ainda não está desfrutando do perdão de Deus. E como é que nós podemos desfrutar do perdão de Deus? Porque é isso que vai trazer a verdadeira felicidade. Como diz aqui, feliz aquele cujas transgressões são perdoadas. Então, uma pessoa perdoada é uma pessoa feliz. Ela é uma pessoa, meu irmão, que está olhando para frente. Ela não está presa no passado, não está presa numa situação, numa circunstância. Ela está olhando para o alto, ela está olhando para frente, aquela visão que Deus deu para ela. Ela tem aquela convicção de que Deus está com ela e vai fazer ela avançar cada dia mais. Porque o Deus que perdoa é o Deus que nos capacita para avançar. A Bíblia diz que é o Senhor que nos justifica, é o Senhor
que vai completar essa boa obra em nós, de santificação, de purificação, de redenção. Deus é a nossa luz, é Ele que vai nos iluminando de glória em glória. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até se tornar um dia perfeito. E a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz também que nós devemos pedir perdão para Deus, perdoai os nossos pecados, assim também como eu perdoo a quem tem pecado contra mim. Então, um dos princípios para receber o perdão é confessar, é pedir perdão para Deus e também liberar perdão para o nosso próximo. E então nós vamos desfrutar do perdão de Deus, nós vamos, meus irmãos, ter essa convicção da presença de Deus em nós. E diz mais aqui, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado, feliz a pessoa cujos pecados são cobertos. Meus irmãos, nós precisamos entender o significado do sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz. O sangue de Jesus derramado naquela cruz foi por mim, foi por você. E é aquele sangue que cobre os nossos pecados. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo é Ele que nos justifica. A fé em Jesus, a fé no sacrifício de Jesus é que nos justifica diante de Deus. A Bíblia diz o castigo que nos traz a paz dos homens com Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então hoje nós precisamos crer no sacrifício de Jesus, naquela obra redentora do Calvário e dizer, Deus, eu creio no sangue de Jesus e eu te peço perdão pelos meus pecados e me ajuda, me ilumina, me livra de todo mal. Meu irmão, e diz mais aqui, bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Permaneça em Cristo, meu irmão. Permaneça em Jesus. Permaneça aliançado com Jesus Cristo e você vai vencer o pecado. E eu quero orar com você nessa hora, meu Deus e meu Pai, Pai de amor, Pai das misericórdias, Deus perdoador, Deus de toda consolação. Ah, Pai, bendiz minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É o Senhor que perdoa todas as nossas iniquidades e sara as nossas enfermidades. Meu Deus, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. Ó Pai, para que haja o perdão do Senhor sobre as nossas vidas, para que o Senhor possa nos cobrir com o sangue de Jesus e assim, ó Pai, nós recebemos o perdão, recebemos o alívio do Senhor, a libertação em o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, fique com Deus, um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser, no nome de Jesus.